Defensoria Pública do Estado de São Paulo e trabalhei também na Procuradoria do INSS. Todas essas instituições que têm por lei a função de defender o interesse público, o interesse do povo. Eu comecei a faculdade em 2003, terminei em 2007. Em 2008 eu comecei a exercer a advocacia de maneira autônoma. E aí eu fui nomeada em 2008 pela OAB para integrar a sua mais importante função, a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Fui nomeada em uma gestão, o nosso companheiro Jorge Marques Souza, e depois fui nomeada novamente numa próxima gestão de um outro presidente. Então, por duas gestões consecutivas, de dois diferentes presidentes, eu fui nomeada para integrar a Comissão de Direitos Humanos da OAB. E lá fiquei por 5 anos. E lá foi outro grande aprendizado. Essa comissão ela recebe denúncias de toda forma, relacionadas aos direitos humanos, de toda forma, de toda natureza. Então, era preso, presídio, Fundação Casa, falta de transporte público, falta de moradia, favela, falta de vaga em creche, enfim. Relacionado aos direitos humanos de várias formas, foi um grande aprendizado. Abriu muito o leque do aprendizado. Durante esse período, eu também fui aprovada para cargos no Ministério Público do Estado de São Paulo. Cargo esse que eu não vim a tomar posse, mais uma vez, por questões ideológicas. Eu vim alimentando cada vez mais o que eu acreditava, tinha que ser coerente com isso. Aí a vida testa para ver se a gente é coerente ou não é. Eu não tomei posse porque os lugares onde eu trabalhei, que eu citei aqui, as entidades onde eu trabalhei, e que eu vinha fazendo nos movimentos sociais, eu vi que existiriam situações que eu entraria em conflito ético para ter que fazer o meu trabalho. Eu teria que fazer o trabalho, porque a instituição estava me pagando, eu não poderia ficar recusando. Então, vou citar um exemplo, por exemplo. Eu não concordava mais em ter que pedir a punição, a condenação de uma pessoa que praticou um crime. Não, eu não acho que essa pessoa que praticou um crime tem que responder pelo crime, tem que responder sim, tem que receber a punição sim, mas não do jeito que existe hoje, que vem existindo há tempos no Brasil. A lei penal, ela prevê, ela é muito bem elaborada, prevê uma estrutura, prevê condições para o cumprimento da pena, de maneira a fazer com que o condenado cumpra a pena e saia dela ressocializado. A função da pena, a função do presídio é essa, é a ressocialização do preso. A função maior é essa. A função secundária é prevenir o crime, fazer com que o exemplo da punição sirva para que outro punitor não pratique crime. Agora, uma coisa é o que prevê a lei, nós sabemos, e entre a lei e a prática, muitas vezes existe um abismo. É esse abismo que existe na prática. Na prática, os presídios que nós temos, eles fazem com que o preso saia de lá aprendendo muito mais sobre o crime. E com muito mais condições de sair de lá e praticar o crime de novo do que sair ressocializado. Então dá, né? Seria uma incoerência aceitar essa situação, não tomei posse. E continuei advogando de maneira autônoma também, não fui trabalhar no escritório de advocacia como empregada, muito embora isso fosse mais fácil. Todos nós sabemos, também não é novidade que eu vou falar, as dificuldades do início de qualquer carreira. Você tem que fazer de maneira autônoma ainda, você tem que fazer um nome, uma carteira de clientes, você tem que, enfim, é difícil, né? Seria muito mais fácil ir para um escritório particular, ter lá um salário fixo todo mês, poder contar com ele, toda a estabilidade proveniente dessa situação. Mas lá seria pior ainda. Seriam causas piores ainda que eu teria que defender. Então, vou citar mais um exemplo também que é bem recorrente em escritório particular. É a defesa de banco. A maioria dos escritórios defende banco. Eu nunca defendi banco na minha vida e nem quero defender. Aliás, eu sempre advoguei contra. E aí me mantive advogando de maneira autônoma, primeiro em casa, que não tinha condições de abrir escritório, e depois, um pouco mais pra frente, abri escritório com uma amiga, essa amiga também saiu, enfim, estou com escritório há 3 anos. O caminho percorrido nessa militância só fez aumentar ainda mais a minha sede por justiça social e a minha vontade de querer fazer mais. A vontade de querer fazer mais, no entanto, ela pede mais instrumentos e mais poderes para poder fazer mais, melhor e com mais rapidez e eficiência. Poderes e instrumentos esses são atribuídos pela lei aos representantes do povo. Sabia disso, né? E foi aí que tudo pareceu caminhar no mesmo sentido. A
eu tomei consciência disso, partidos políticos começaram a me procurar, fazendo propostas de criação. Isso há cerca de 3 anos atrás, começaram essas conversas. Foram 4 partidos que me procuraram. Eu recusei, no primeiro momento. Depois, esses convites se reiteraram com propostas de candidatura. Recusei novamente. E aí, mais recentemente, eu aceitei e defini pela candidatura. Por quê? Como eu disse, tudo caminhou no mesmo sentido. E eu comecei a tomar consciência que precisaria de mais poderes e mais instrumentos. E as propostas dos partidos. Como fazendo a militância social, seja nos movimentos sociais, seja exercendo a advocacia popular, no escritório, trabalhando nas entidades onde eu trabalhei, eu vivenciei o poder do povo. Eu vivenciei o poder proveniente do exercício da cidadania. Eu vivenciei isso. Ninguém veio falar o que eu vou falar e sentir isso. Mas eu vivenciei também os limites do poder do povo. Os limites do exercício do poder da cidadania. Eu vi, assim como eu, muitas outras pessoas, várias vezes a gente foi fazer panelaço, foi fazer protesto. A gente teve muitas portas fechadas. A gente encontrou muitas portas fechadas, portas das instituições que devem nos representar, que devem dialogar com o povo. Mas o que a gente encontrou foram portas fechadas, não é isso, Márcia? Não é isso, Vanilda? A gente viu pessoas querendo abrir a porta do lado de fora e pessoas do lado de dentro dessas instituições que têm a chave para abrir as portas, querendo manter essas portas fechadas. O que eu vi, então, o que eu vivenciei, é que é muito importante, sim, o exercício do poder do povo, o exercício da cidadania, importante e imprescindível para qualquer sistema que queira ser democrático, para qualquer sistema de governo que tenha a pretensão de ser democrático, imprescindível. Mas muito importante também, imprescindível, é nós termos pessoas do outro lado das portas das instituições, que têm a chave para abrir elas por dentro, que têm identidade com as causas sociais, que têm identidade com a defesa dos direitos humanos, que têm identidade com as demandas sociais. Não, o que a gente tem é um conflito de interesses. De um lado, alguns querendo abrir a porta, do outro lado, outros querendo manter essas portas fechadas. E aí, quando a gente tem esse conflito que é desgastante, causa sofrimento, perda de tempo. Por que perda de tempo? Porque se a gente poderia fazer de uma maneira muito mais rápida, se tivesse diálogo, a receptividade, a gente não tem, justamente porque não há esse diálogo, essa receptividade. Porque não tem pessoas do outro lado da porta que têm identidade com as causas sociais, com as demandas do povo. Eu vi, então, que é imprescindível ter os dois lados ocupando os dois espaços que existem na nossa sociedade. É por isso, então, que agora eu quero ser deputado estadual do nosso estado de São Paulo. É para ter a chave para abrir a porta por dentro, diante das demandas sociais, das reivindicações do povo, e diante dessas demandas, ter o poder para decidir pelo que é melhor para o povo. Como eu disse, para fazer mais, a gente precisa de mais poderes e mais instrumentos. As deputadas e os deputados têm exatamente esses poderes e esses instrumentos para poder fazer mais, melhor e com mais rapidez. As deputadas e os deputados é que faz a lei. A lei é que traz as mudanças nas nossas vidas. É a lei que concede o direito ou não concede. As deputadas e os deputados podem influenciar, intervir no orçamento do Estado para dizer, olha, onde, quando, como deve ser investido o dinheiro do Estado. Em termos práticos, é trazer a creche que falta, é trazer a escola que precisa, é trazer a valorização do professor, salários melhores para o trabalhador, o asfalto na rua. Em termos práticos, é o acesso a direitos, é o acesso a mais dignidade. É o deputado e a deputada que pode buscar mais verbas, inclusive federais, para o nosso Estado. E mais verbas federais é mais obras, mais serviços, mais qualidade no serviço público. Portanto, ser deputado estadual é ter a chave que abre as portas para as demandas do povo. E diante dessas demandas, é ter o poder para decidir pelo que é melhor para o povo. É para esses objetivos que eu quero ser deputado estadual do nosso estado de São Paulo. É para realizar os nossos sonhos de um estado melhor. É para trazer o brilho para o povo paulista de novo sobre a política. É para transformar São Paulo no que ele pode ser.
Como eu disse, não é utopia. São Paulo pode ser, sim, a capital nacional da igualdade, a capital nacional da educação, a capital nacional da justiça social. Isso não é utopia. Nós temos dinheiro para isso, o que nós não temos é gestão, é vontade política para fazer. E tanto não é utopia o que eu estou dizendo, que Lula e Dilma mostraram isso para a gente. Lula e Dilma mostraram que com projeto, com programa, com vontade política, com competência, com comprometimento com o povo, a gente pode trazer as transformações que precisam, o crescimento e o desenvolvimento, seja para o país, seja para o Estado, seja para o município. Lula e Dilma transformaram o Brasil para muito melhor, internamente e externamente. Externamente, o Brasil foi elevado à sexta economia do mundo. Internamente, o Brasil transferiu renda como nenhum outro governo fez na história desse país. Se tornou quesito, se tornou referência para outros governos de outros países. Lula e Dilma distribuíram, reduziram a desigualdade social em tão pouco tempo como nenhum outro governo conseguiu. Incluiu milhões de brasileiros e brasileiras no mercado formal de trabalho. E tudo isso que eu cito representa o quê? Na prática, acesso a melhor renda, acesso a mais direitos. Acesso a mais direitos representa acesso a mais dignidade. Mais dignidade é uma vida melhor. Uma vida melhor para as pessoas, para o povo brasileiro, é mais desenvolvimento para o país como um todo.